Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Estrutura de Dados em C. O assunto da nossa aula hoje é listas duplamente encadeadas. Então, nas aulas passadas, nós vimos a criação de listas, certo? E sua utilização de diversas funções. E essas listas, elas possuem uma certa limitação, que cada nó só sabe quem é o seu próximo nó. Okay? Então, toda vez que eu preciso, de alguma maneira, dado um nó e anteriormente a esse nó, eu preciso percorrer toda a lista novamente. Isso causa algumas limitações, certo? Então existe uma forma de resolver esse problema, que é fazer a ligação dupla. De modo que cada nó sabe quem é o seu próximo e quem é o seu anterior. E é o que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Ok? Então nós vamos mudar um pouco o conceito do nó, porque na sequência encadeada, né, cada nó no modelo anterior tinha uma ligação para frente, né, apenas para o próximo elemento. Agora, e o valor da informação que ele armazena. Nessa nova implementação, além de ter essa ligação, o nó também vai ter uma ligação para o elemento anterior. Isso facilita muito a manipulação dos dois lados da lista. No entanto, faz com que as operações de inserção, remoção tenham que ser um pouquinho mais cuidadosas. Por quê? Porque a gente tem que manipular mais ponteiros, e isso faz com que a manipulação desses elementos se torne um pouco mais complicada. Então, de um modo geral, né, resumindo, a lista ela é representada por um ponteiro para o primeiro nó, certo? E também ela pode ter um ponteiro para o último nó, uma vez que ela é duplamente encadeada. Então, tanto faz se eu quero percorrê-la de um lado ou de outro, certo? É uma escolha bastante tranquila de se fazer. Então, o ponteiro para o próximo do último elemento é nulo e o ponteiro anterior do primeiro elemento é nulo. Tá? Essa é uma outra característica, porque agora a gente tem o próximo e tem o anterior. Certo? Então, no último elemento, o próximo do último elemento é nulo. E no primeiro elemento, o anterior a ele é nulo também. Esses ponteiros apontam para nulo. E aqui está uma representação dessa lista. Então, nós temos a lista que pode apontar para o início e para o fim. A gente pode chamar de head, tail, início e fim, A e B, o nome que a gente desejar, certo? E aí cada nó possui o anterior e o próximo. E aí então a gente tem essas ligações feitas de tal forma que, dado um nó, a gente consegue ir para o início ou ir para o fim de acordo com o que a gente desejar. Tá bom? Então, de modo comparativo, né? A lista simples com a lista dupla, dado um elemento, é possível acessar somente o próximo. Isso na lista simples. Na lista dupla, a gente pode acessar o próximo e o anterior, certo? E somente com o ponteiro próximo não é possível percorrer a lista em ordem inversa. Enquanto que na lista duplamente a gente consegue percorrer a lista na ordem inversa. Então, com a lista duplamente encadeada, a gente consegue acessar ambos os lados da lista. Isso torna as operações ainda mais efetivas, né? Na hora de fazer uma busca, por exemplo, quase que a gente consegue acessar esses elementos como se fosse no vetor, né? Não é exatamente, porque o vetor ele é indexado, uma vez que a gente coloca o índice, a gente acessa aquela posição imediatamente. Na busca, na lista, a gente precisa manipular e percorrer a lista para encontrar esses valores. Aqui nós temos um simulador. Esse é o simulador que eu encontrei, um pouquinho diferente dos anteriores. Eu vou abri-lo aqui. Está aqui no site. Então nós temos aqui, veja que a lista possui dois ponteiros, né? Um para head, um para tail. E cada nó, veja que ele tem uma representação de nó um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado a utilizar, mas cada nó possui uma ligação para o anterior, uma ligação para o próximo, uma ligação para o anterior, uma ligação para o próximo, ok? Bom, aí ao realizar as operações são as mesmas que a gente viu anteriormente, certo? A gente deseja ter todas essas operações. Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados diferentes do que a gente tinha anteriormente. Por exemplo, ao inserir um novo elemento, se for inserir no início, a gente precisa mexer no ponteiro da lista. Se for inserir no fim, a gente precisa mexer também no ponteiro da lista. Se for no intermediário, a gente não precisa mexer nos ponteiros da lista efetivamente, ok? Então, aqui nesse simulador, a gente tem a opção de inserir, e aí ele pergunta se eu quero inserir no início, inserir no fim, ou inserir em alguma posição específica, certo? Onde eu possa definir, eu quero nessa posição ou naquela outra, ok? Vamos inserir um valor no fim. Então, inserir um valor no fim consiste em modificar o ponteiro tail, além de modificar o último elemento, ok?
para que eles... Bom, então eu crio um novo elemento. Qual que é o processo, né? Cria-se um novo elemento, pega o anterior desse elemento, aponta para, no caso de inserir no final, para o último elemento. O próximo do último elemento que era nulo passa a ser agora esse novo elemento. O próximo desse novo elemento passa a ser nulo. E o tail, que é o indicador do último elemento, do último objeto da nossa lista, ele é atualizado, certo? Se for inserir no início, qual que é o processo? O procedimento é basicamente o mesmo, só que invertido. De que forma? A gente vai inserir um novo elemento, cria-se esse novo elemento, o próximo desse novo elemento aponta para o início, o primeiro elemento, o anterior do primeiro elemento que era nulo aponta para esse novo elemento que foi criado, o anterior desse novo elemento que foi criado ele aponta para nulo, e aí o ponteiro da lista, que é o head, vai apontar para esse novo elemento que acabou de ser criado. Enquanto que para inserir no meio da lista, em alguma posição no meio da lista, no meio da lista é aqui, certo? A gente define qual posição eu quero inserir, vamos inserir na posição 3, esse valor pode ser. A gente precisa então encontrar esse elemento, né? Os dois elementos que a gente deseja inserir, e aí a gente tem uma escolha, certo? Se eu quero inserir na determinada posição, a minha escolha vai ser se eu quero alterar a partir do elemento anterior ou do elemento próximo. Porque tanto faz agora. Antigamente, na lista simplesmente encadeada, a gente não tinha essa opção. Sempre tinha que trabalhar com o elemento anterior. Agora, essa é uma possibilidade que a gente consegue controlar. Por quê? Porque se você for para o próximo, basta você mexer no elemento anterior a ele. Ou seja, você vai mexer naquela ligação. Se você está mexendo no elemento anterior, você vai mexer na ligação do próximo. Okay? Mas, de um modo geral, o novo elemento, o anterior, vai apontar para o anterior. O próximo vai apontar para o próximo, aí o anterior do próximo aponta para o novo elemento e o próximo do anterior aponta para esse novo elemento que foi criado, ok? E com isso, né, as operações são bastante parecidas. O remover é a mesma coisa, certo? Uma vez que eu vou remover do início, remover do final ou remover de uma posição específica, ok? O procedimento é o mesmo. Vou remover do início, então eu tenho que atualizar o ponteiro da minha lista. Se eu for remover do final, eu também preciso atualizar o elemento da minha lista. Ele vai apagar, certo? Eu vou eliminar as ligações, liberar da memória, certo? E o método de buscar, eu procuro um elemento. Vamos procurar aqui o elemento 39, por exemplo. Aí a gente escolhe se a gente quer começar do início ou do fim, tanto faz. E vai percorrer a lista até encontrar o valor que está sendo procurado. Ao encontrar o valor que está sendo procurado, aí você pode fazer o que você deseja com ele, seja remover, seja alterá-lo, seja modificá-lo da forma que for necessário. Okay? E ao criar uma lista, nós criamos um elemento cujo head e tail apontam, por exemplo, criar uma lista vazia, certo? Nós não temos nenhum elemento. Se eu quero criar uma lista aleatória aqui, ele vai gerar novos elementos e também poderia criar uma lista ordenada, né, se fosse o caso, e de tamanho fixo. Aqui ele tem esse simulador tem bastante recursos. Então seria muito interessante, né, que vocês depois olhassem para esse simulador e tentassem pensar nas ligações, pensar nas operações que devem ser realizadas. Nos nossos próximos vídeos a gente vai trazer então a implementação dessa lista, ok?